Oi! Acharam que eu não vinha para aula de ciências sociais? Eu adoro ciências sociais. A nossa aula de hoje, lá no COC 2, a página da disciplina e o tema que a gente vai trabalhar na aula de hoje são as relações de convivência. Então vocês podem abrir na página 148 e o objetivo dessa nossa aula é perceber como é importante o diálogo. Vocês sabem o que significa a palavra diálogo? Diálogo é conversar. Mas será que vocês sabem conversar com as pessoas? Conversar, dialogar, às vezes não é só falar. A gente tem que saber o quê? Ouvir. Né? Isso é um diálogo. A gente conversa, fala o que a gente pensa e também tem a hora de ouvir, porque a hora de ouvir é uma das horas mais importantes. Ali a gente aprende, a gente escuta o que o outro quer dizer. Então aqui, iniciando o texto na página 148, corresponder e ser correspondido significa conviver em harmonia com as pessoas, tornando as relações mais fáceis e prazerosas. Para isso, o respeito e a comunicação são muito importantes. Para que a comunicação aconteça de forma respeitosa, é necessário que todos saibam dialogar. Para dialogar, é necessário seguir algumas regras de convivência, como ouvir respeitosamente quando outras pessoas estão falando e saber que não é necessário gritar para ser ouvido. E aí, vocês sabem dialogar? Em sala de aula, a prof sempre fala, né, que a gente não deve gritar. Quando a gente quer dizer alguma coisa, a gente não deve falar gritando. A gente deve falar numa altura legal, que não incomoda ninguém. E é muito importante também ouvir. Então, às vezes, em sala de aula, a prof gosta muito de explicar alguma coisa para vocês, mas também ouvir o que vocês têm a me dizer. Porque é muito legal ouvir. E isso eu tô sentindo muita falta nessas minhas aulas à distância. Mas está sendo diferente. Aqui na página 149, vocês vão observar duas imagens. A primeira imagem é de uma criança gritando, né? A gente não escuta o som, mas a gente vê a expressão facial dela. E a segunda imagem é de uma professora em sala de aula, dando a sua aula. E a gente percebe ali, ó, as crianças levantando a mão, provavelmente elas estão querendo falar alguma coisa, né? Então aqui embaixo, nessas linhas, vocês vão escrever o que significa a palavra dialogar. E aqui vocês vão assinalar qual imagem que representa um diálogo. É essa da menina gritando? Ou seria essa da professora dando aula? E aqui vocês vão colocar, dialogar significa o que eu falei lá no começo. Quem lembra o que é dialogar? Aí na página 150, olha só, uma imagem que representa uma sala de aula, né? As crianças estão estudando na sala de aula. Quando nós conseguimos ouvir nossos amigos e professores, conseguimos também aprender muito mais. Lembra que a prof sempre fala na sala de aula como é importante a gente ouvir quem está falando com a gente, né? É importante a gente olhar para a pessoa, prestar atenção e ouvir com atenção e respeito. O respeito seria não ficar atrapalhando a pessoa, sabe? Ouvir tudo que a pessoa tem para falar e depois conversar também, dar a nossa ideia, responder, enfim. Quando a gente olha para a pessoa que está falando, escuta tudo que ela tem para falar, aí a gente entende, né? A gente não fica... Se a gente ficar falando junto com a pessoa, junto, a gente não vai compreender o que a pessoa quis falar pra gente, né? Então aqui, ó,
nessa página, vocês não têm nenhuma atividade para fazer, né, para responder. Mas a atividade daqui, vocês farão no caderno de desenho ou numa folha branca. E eu sei que tá todo mundo com saudade da sala de aula. Vocês vão relembrar um pouquinho, né, a sala de aula e os amigos de vocês e vão fazer um desenho com o título Eu e Meus Amigos. Se quiserem desenhar, prof, eu vou adorar, tá? Lá na sala de aula de preferência. Então vocês podem até fazer na carteira, podem desenhar fazendo uma brincadeira, pode ser no pátio. Então o título Eu e Meus Amigos, né? Como que vai ser o desenho? Vamos ver quem vai lembrar de todos, né? Sabe quantos que nós somos lá na sala de aula? 19. São 19 alunos na sala de aula. Legal, né? E a prof tá com saudade de todos. E eu tenho certeza que vocês também estão com saudade dos amigos. Mas escutem bem as aulas que a prof fala, porque eu tenho certeza que a gente vai continuar aprendendo muita coisa. Certo? E aí depois vocês podem registrar a foto, né, através da foto, e mandar no clipe. Eu e Meus Amigos. Esse desenho sobre a convivência, as relações de convivência e o que a gente aprendeu, o diálogo, né? Saber dialogar. Ah, outra coisa. Na segunda-feira a gente vai ter aula de artes. E como a gente está se aproximando da Páscoa, nós vamos ter uma aula também para aprender a pintar casquinhas de ovos. Se vocês conseguirem guardar agora, nesse final de semana, as casquinhas dos ovos, faz um furinho em cima, pede para a mamãe ajudar, ela tira o ovo, lava e deixa secando. Pode ser umas 2, 3 para garantir. E daí na segunda-feira, a prof. Emily, que também é a professora auxiliar da nossa sala, ela vai dar dicas de como pintar essa casquinha. Certo? Um beijo, um ótimo final de semana para vocês. Fiquem em casa, cuidem-se e com certeza em breve a gente vai estar junto. Tá bom? Tchau, tchau!